Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, dia 6 de setembro, estamos aqui para mais uma aula de estudo orientado. Espero de coração que vocês estejam bem. Deixa eu só arrumar a luz aqui. Está meio embaçado. Acho que melhorou. Espero que vocês tenham assistido às últimas aulas, espero que estejam gostando. Hoje vamos dar continuidade a um novo tema, um novo processo, um novo capítulo, do nosso livro, intitulado Estudar não é futebol, mas tem técnicas e estratégia. Eu não sei quem de vocês gosta de jogar futebol, acredito que uma boa quantidade gosta de jogar. Se não gosta de jogar, pelo menos conhece algumas técnicas e algumas estratégias. Conhecer não quer dizer que sabe executar, no caso do futebol, tá? Mas quando você tem uma noção básica de algumas técnicas, de algumas estratégias, obviamente você vai se dar melhor. Às vezes nem sendo tão bom assim nas funções, quando você sabe lidar com elas, fica tudo mais fácil, né? Então, estratégias no sentido de posicionamento de jogadores, como fazer melhor determinadas jogadas ou as chamadas jogadas ensaiadas, sempre fica mais fácil. Então, são estratégias, né? Quando você executa de uma boa maneira, vamos dizer assim, as coisas tendenciosamente tendem a ficar mais fáceis. Então vamos lá. Na aula anterior falamos sobre algumas estratégias fundamentais para a qualidade do estudo, mas não abordamos a importância do método por acharmos necessário tratar desse assunto isoladamente nesta aula. Portanto, essa aula tem como objetivo apresentar algumas técnicas de estudo que podem ser personalizadas pelo estudante para fortalecer a sua capacidade de aprendizado. Vocês viram que eu dei uma ênfase em podem ser personalizadas. Então você pode seguir regras gerais, que são algumas regras que eu já passei para vocês, algumas metodologias de estudo e tudo mais, maneira com que a gente consegue estudar. E aqui a gente vai usar algumas técnicas que podem ser personalizadas. O que significa a palavra personalizada? Para cada pessoa, ou seja, cada um faz do seu modo, cada um faz a sua maneira. Vamos usar o exemplo básico: quando você compra o seu telefone, ele vem na função normal de fábrica, ou seja, aquela é a função básica, não é a função personalizada. Porém, quando você começa a usá-lo, uma das primeiras coisas que você faz é já instalar os apps que você deseja, aquilo que você gosta, mudar a tela de fundo, tela de bloqueio, essas coisas todas aí. Você vai em cada aplicativo colocar o seu próprio perfil que vem de person, né? Personalidade aí também, ou seja, de cada pessoa. Então você nunca vai encontrar ninguém que tenha realmente um celular igual ao seu. Por quê? Porque ele é personalizado, entendeu? De acordo com a pessoa. Então isso também vale para os estudos, no qual você personaliza os seus estudos. Você faz da melhor maneira que você acha que é melhor. Então, para isso nós temos algumas técnicas de leitura e análise, que é o que a gente vai ver aqui hoje nas nossas aulas, que é a compreensão, retenção, anotações e sublinhado. Talvez, dependendo de como fluir aqui, eu faça compreensão e retenção, e aí depois, nas demais aulas da semana que vem, eu falo sobre as anotações,
sublinhado e também alguns esquemas, ou talvez faço 3 aqui e tudo depois continuo. Então vamos lá. Técnicas de leitura e análise. A leitura ela sempre está focada, tá, em se ter técnicas para que possa ler da melhor maneira possível. Existe uma diferença entre ler e decodificar palavras, porque a leitura ela necessita que a pessoa tenha compreensão do que ela está lendo. Então, se, por exemplo, eu pegar uma criança que acabou de aprender a ler e pedir para que ela leia isso aqui, ela vai ler. Vai ter um pouco de dificuldade, com certeza. Às vezes ela fala com pré, in, zan ou com pre, e. Então tem um pouco de dificuldade para poder ler, mas vai ler. Então vai chegar até o fim aqui tranquilamente. E qual é a questão? Nesse caso, a pessoa só deixou de ser analfabeta convencional e ainda é uma chamada analfabeto funcional. O que significa um analfabeto funcional? Sabe ler, porém não sabe interpretar. Que, diga-se de passagem, é um dos nossos grandes problemas. Nós que eu falo quanto escola, porque nós temos um alto índice de alunos analfabetos funcionais. Ou seja, sabe ler, mas se você perguntar o que entendeu, ele não entende nada. Então, quando você não entende nada daquilo que você leu, tirando o conteúdo óbvio que você não sabe, você é considerado analfabeto funcional. Qual o exemplo, né? Tipo, você leu um artigo científico, então existem palavras ali que são realmente muito complexas e exige de você um estudo anterior, ou seja, uma bagagem de estudo maior para que possa realmente dar certo ali para você ler e entender. Mas, no mais, quando a pessoa pega textos simples e mesmo assim não consegue compreender, aí ela é uma analfabeta funcional. Então vamos lá. Compreensão. Compreender o que se lê é o fator imprescindível e determinante no rendimento do estudante. Isso significa que compreender o que se lê, tá, é o que de fato faz com que as coisas rendem. Ou seja, o que eu estava falando, se você ler e compreender, você tem um rendimento quanto estudante. Agora, se você lê e não compreende, você simplesmente não terá um bom rendimento quanto estudante. Quando a leitura é compreendida, se cria a concepção. Um momento. Aí. Quando a leitura é compreendida, se cria a concepção dos conceitos principais e secundários do texto. Ao mesmo tempo, o estudante se torna capaz de distinguir as ideias explícitas e implícitas contidas nele. E aqui a gente tem que entender alguns pontos, tá? Primeiro, quando a leitura é compreendida, ou seja, nós temos que colocar como se fossem escalas. Uma escala onde as coisas são realmente lidas e compreendidas, uma escala onde você lê e não compreende em totalidade, mas compreende pelo menos parcialmente, e aquela onde você lê e entende nada, para não falar outra coisa, né? E o que é essa questão? Implícito e explícito. Existem coisas que o texto fala de maneira direta e outras são de maneiras indiretas. Então você não vê aquilo propriamente no texto, aquela informação não foi colocada realmente no texto, ela não está ali direto na tua cara, vamos dizer assim. Então você tem que ler e compreender aquilo numa gama maior, quase como se fosse um processo filosófico, sabe? Mas às vezes ele quer dizer uma coisa, às vezes o autor, né, o escritor, né, do texto, ele não queria falar aquilo em sumas ipsis literis, né? Ou seja, em palavras literais,
ele queria deixar ali meio que em aberto para gerar interpretações daqueles que o lê. Então é isso, tá? Implícito tá na cara, explícito tá na cara, implícito ele fica ali meio que internamente no texto, certo? Explícito, você leu, tá lá, é isso, pronto, acabou. Implícito, ele, cara, tá querendo que você entende aí. O subentendido, não sei se você já ouviu esse termo, mas a questão é essa. Como se fossem mensagens subliminares, tá? Fica subentendido no texto. Cara, eu acho que não vou conseguir nem a retenção aqui, porque já tá dando, já deu 10 minutos. Mas a questão é realmente passar a informação. Eu espero de coração que esteja sendo passado aí para vocês. E principalmente que vocês tenham assistido tudo. Não tô crendo nisso, mas tudo bem. Se você chegou até aqui, vamos fazer aquele teste de youtuber. Se você chegou até aqui, manda para mim lá no particular. Professor, a aula do dia 6 eu consegui assistir até os 11 minutos. Só para eu saber quem chegou até aqui depois. A leitura pode ser feita quantas vezes o estudante achar necessário para verificar se conseguiu compreender efetivamente o texto. O estudante pode responder perguntas em relação ao mesmo e tentar redigir a ideia central com suas próprias palavras. Vamos lá de novo. Então, quando a leitura ela é feita, você pode entender ela parcialmente. Fazer o quê? De novo. Igual aquela aula do Clóvis que a gente já estudou há muitos tempos atrás, que ele fala, cara, eu vou ler de novo e de novo. Como pode eu não compreender isso aqui? Né? Então, mais ou menos isso. Você leu, cara. Tu entendeu? Fechou, que ótimo, maravilhoso. Não entendeu? Lê de novo. Não entendi, lê de novo. E eu continuo sem entender, lê de novo, né? A questão é essa, a leitura pode ser feita quantas vezes o estudante achar necessário. E para verificar se conseguiu, né, compreender o texto, então você pode fazer aquelas coisas básicas que a gente faz, ou seja, responder perguntas. E como você faz isso? Cara, vai na internet, procura lá perguntas a respeito do tema tal. E aí procura e vê se você consegue. Tem pessoas que acham melhor, como que eu vou dizer? Anotar todas as coisas primeiro, colocar mural e tudo mais. Como sempre, fica a critério de cada um, tá? Sempre. É por isso que são técnicas personalizadas. Ou redigir, né, a sua ideia central, como eu disse. Você fazer anotações de acordo com aquilo que você acredita que seja bem legal, bem bacana. Eu pensei que eu ia conseguir fazer até retenção, anotação e a outra, mas já aqui no meu reloginho já temos 13 minutos de vídeo. E conhecendo vocês, meus amigos, vocês não vão assistir quase nada. Mas eu tô aqui fazendo meu trabalho, deixando bem claro e evidente para vocês. E eu espero de coração que alguém tenha chegado até aqui. Cara, se você chegou até aqui, você é demais. Moça, se você chegou até aqui, você é demais. Meu coração fica quentinho aqui, porque eu sei que tá fazendo sentido as coisas que eu estou falando. Ok? Meu muito obrigado. Até a nossa aula da semana que vem, se Deus permitir. Valeu, falou e